Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Patrícia Veloso. Nós vamos começar hoje nosso primeiro episódio da maratona Suture Comigo. São 14 episódios e hoje o nosso primeiro tema para a gente começar, que foi escolhido inclusive por vocês participaram da votação. Queria agradecer inclusive. Nosso primeiro tema é: qual é o melhor momento para aprender sutura? E aí, gente, eu queria falar para vocês o seguinte. É com alguma frequência que eu recebo essa pergunta. As pessoas me mandam mensagem assim: ai, Patrícia, eu acho que tá cedo demais para começar a suturar. Eu acho que tá tarde demais para começar a suturar. E a verdade é que não existe nem cedo demais e nem tarde demais para começar a aprender sutura. Só que a minha dica é: o quanto antes você começar, melhor. Isso porque, gente, existem algumas diferenças entre as habilidades e os ensinos na faculdade de medicina. Existem coisas muito teóricas, existem matérias muito teóricas, existem matérias que são teoria e prática, tem matérias que são quase só práticas. Quando a gente fala de sutura, a gente mescla muito teoria e prática, mas é claro que a prática é o que vai fazer a diferença, porque você precisa sim ter atenção naquilo que você está aprendendo, compreender o que vocês vão ter nas aulas, enfim, vocês precisam ter uma boa memorização como em outros conteúdos, mas se vocês não tiverem uma boa prática, um bom treinamento prático, dificilmente vocês vão conseguir concluir a faculdade, o período de graduação, se sentindo seguros para realizar uma sutura simples. Então, como que funciona? Só para a gente entender como que funciona a inserção da matéria sutura dentro da técnica cirúrgica nas faculdades de medicina. Existe uma variação de grade curricular entre uma faculdade e outra, assim, existem variações até grandes. Mas de maneira geral, a gente começa a ter técnica cirúrgica a partir do terceiro período. Algumas faculdades já têm técnica cirúrgica no terceiro período. E na sequência, depois de técnica cirúrgica, normalmente a gente passa para a cirurgia ambulatorial, quando você já vai começar a fazer pequenos procedimentos em pacientes. E aí depois você fica um tempo sem ter, isso é a maioria, tá? Depois você fica um tempo sem ter essa prática aí com as suturas. E aí no internato de cirurgia, que vai variar. Às vezes no 9º, às vezes no 10º, às vezes no 11º ou no 12º, você vai ter o internato em cirurgia. Quando então existe em algumas faculdades te disponibilizam a oportunidade de fazer esses pequenos procedimentos no pronto-socorro, por exemplo, sutura de pequenos ferimentos no pronto-socorro, e eventualmente também te disponibiliza a oportunidade de entrar em algumas cirurgias, participar realmente do campo cirúrgico em algumas cirurgias, e eventualmente você vai ter a oportunidade de realizar uma sutura, por exemplo, uma síntese da pele no final de uma cirurgia. Vai depender muito, claro, o cirurgião vai sempre perceber se você está se sentindo seguro ou não, para que ele possa começar a te deixar fazer alguma coisa. Então, o que eu sugiro para os meus alunos? Não espere com que que a faculdade ofereça a você a oportunidade de realizar um treinamento mais intensivo, porque isso pode não acontecer. Ou o seu ritmo pode ser diferente do ritmo de outras pessoas e de repente no final você se sentir pouco seguro para poder realizar aquele procedimento e vai acabar acontecendo isso de você formar e às vezes não ter essa segurança aí. Aí, gente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Então, só pra gente dar vamos tentar ver aqui com vocês, eu queria ver com vocês aqui quem aqui que está assistindo que é aluno de medicina, é acadêmico de medicina. Deixa eu ver um minutinho aqui. Só para conhecer um pouquinho melhor vocês. Esse perfil, Suture com Patrícia Veloso, é um perfil que tem alunos de medicina, é um perfil que tem já médicos formados, é um perfil que tem também pessoas de outras áreas da saúde. Então, vamos lá.
Mali Carvalho, Gabriel Costa, a Mari já é médica. A Mari Finotti já é médica, é nossa aluna do curso Suturi. Me fala seu nome, Med, eu sigo seu perfil, acho seu perfil super legal, viu? O Matheus Monteiro, acadêmico também, é nosso aluno também Suturi. Marcos Fernandes também é acadêmico de medicina. Larissa também. O Felipe. A Nalu. A Fê. Cris também. Virgínia. Laila também já foi nossa aluna do Suturi. É Marina. Tá certo, Marina. E o Med é o Guilherme. Muito bem, prazer para quem eu ainda não conhecia, alguns de vocês eu já conhecia e alguns parece que a gente está se conhecendo agora. Vai ser um prazer passar esses dias aí com vocês. Carolina Amaral, seja bem-vinda também. Então é o seguinte, gente, fala pra mim em qual período que vocês estão e se vocês já tiveram a disciplina de técnica cirúrgica. Isso também vai ser importante para eu saber em que momento que vocês se encontram da faculdade, como que tá esse desenvolvimento aí da disciplina. Eu vejo em algumas faculdades também, a disciplina de técnica cirúrgica ela vai um pouquinho mais para frente, às vezes no quarto, às vezes no quinto, eventualmente no sétimo, até no oitavo período. Aí eu acho que fica muito tardio, entendeu? Começar a ter algum contato com a técnica cirúrgica tão para frente assim na faculdade. Porque como eu estava falando para vocês, a gente realmente precisa de ter um treinamento muito intensivo para a gente se sentir seguro, porque não é só saber dar ponto. Eu vejo muitas pessoas assim, beleza, mas eu já aprendi a dar o ponto, eu já aprendi a dar os principais pontos, agora já tá tranquilo, eu já posso realizar uma sutura que tá tranquilo. Gente, é tanta coisa que envolve o ambiente ali para você preparar para uma sutura. Você tem que já estar tão antenado com tanta coisa. Eu gosto muito de fazer uma analogia quando a gente vai começar a andar de carro. Eu, por exemplo, quando eu não dirigia ainda, eu tinha a sensação de que a gente precisava dominar o volante e acelerar e frear. Essa era a sensação que eu tinha. Isso eram as coisas que eu imaginava que a gente precisava de saber para que a gente fosse dirigir. Daí, quando a gente começa a ter as aulas, é que a gente vai vendo o quanto de coisa tem que envolve e que tem uma sequência. A gente não pode pular aquela sequência, né? Eu não posso fazer da minha cabeça e só sair movimentando o volante, freando e acelerando, que não vai dar certo. Você tem que passar o passo a passo daquilo ali e a gente só fica bacana quando a gente tem uma repetição. E isso fica automático na nossa cabeça. Se a gente tiver que pensar cada etapa, meu Deus, será que agora eu viro a chave? Será que eu ponho no ponto morto? Será que eu piso no freio? Será que eu ajeito o banco? Será que eu ajeito o retrovisor? Se você tiver que ficar pensando isso toda hora, você vai se atrapalhar. E com a sutura é a mesma coisa. Se você tem um treinamento intensivo e se você começa a fazer, a praticar, a repetir, aquilo ali vai ficando automatizado na sua cabeça e você fica com a sua mente liberada para tomar conta de outras coisas que vão acontecer durante o procedimento. Por exemplo, o paciente vai te falar, vai ficar ansioso, vai ficar com medo de doer, vai te fazer uma série de perguntas, eventualmente pode contaminar alguma coisa, você tem que tomar providência, você tem que tomar atitude, tem que resolver aquilo ali, tem que trocar material, tem que ver se tem alguém para te auxiliar. Então, quando você está com a parte, o passo a passo que envolve a sutura muito automatizado, muito treinado na sua cabeça, você se sente seguro. Por quê? Porque você não vai ter que pensar, meu Deus, será que agora eu aspiro o anestésico? Mas eu devia ter aspirado o anestésico antes, porque agora eu já tô com minha luva estéreo, eu não posso pegar o frasco de anestésico que tá ali, que tá contaminado. Meu Deus, e agora? Como é que eu faço que eu não abri o fio? Eu não sei. Então, assim, são várias coisas, é mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos o que acontece quando a gente começa a aprender a dirigir. Então, quanto antes vocês começarem a treinar o passo a passo, melhor vocês vão chegar quando vocês tiverem a possibilidade de contato com o paciente. Deixa eu ver aqui o que vocês responderam, O Marcos está no 8º período e ele teve técnica cirúrgica no 6º. Aí, é o que eu falei, tem pessoas que já estava no meio do curso, né?
Então, assim, é um meio do caminho ali, onde que se você já tiver tido alguma experiência antes, se você já tiver tido um treinamento antes daquele momento ali, eu acho que você já vai preparando a sua cabeça, você já vai preparando a sua habilidade para quando você chegar ali no sexto período e for ter o início ali da técnica cirúrgica, você conseguir aproveitar mais. E tem uma coisa também, gente, que eu percebo que é o seguinte, às vezes a gente não dá valor para aquilo que a gente está aprendendo. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes acontece comigo, às vezes eu tinha uma sensação na faculdade de tipo assim, gente, isso aqui eu não vou aproveitar de jeito nenhum. Ou então é o seguinte, quando eu for precisar realmente, exemplo, quando eu tiver um ambulatório de pequena cirurgia e tiver que fazer uma sutura, ou fazer uma exéresis, uma biópsia, aí eu vou relembrar. Aí eu vou pegar o livro, vou pegar minhas anotações, vou pegar as coisas ali que o professor falou e vou relembrar. Para esse tipo de coisa, gente, não funciona. E aí eu vou deixar um recado que é do fundo do meu coração para vocês, que é o seguinte: a gente não deve treinar em paciente. A gente não deve treinar em paciente. O paciente, gente, é a maior preciosidade que a gente tem. Ele deposita em nós toda a confiança, ele deposita em nós toda a esperança. E a gente precisa de oferecer para o paciente também tudo de bom. A gente precisa de oferecer nosso melhor para o paciente. Então, paciente não é pra gente treinar. Ai, Patrícia, mas lógico que cada dia que você faz uma cirurgia, você está se aperfeiçoando. Cada dia que uma pessoa ela faz mais procedimento, ela está se aperfeiçoando cada vez mais. Sim, concordo. Mas você começar um treinamento, você iniciar um treinamento, não pode ser no ser humano. Eu falo isso muito para os meus alunos, gente, a gente tem que fazer o treinamento de sutura intensivo em material inanimado antes da gente ir para a prática real. Porque com certeza, se você não fizer isso, você vai ter muito mais chance de errar. Às vezes em passos que você nem vai identificar que errou. Então é muito comum que às vezes durante esses primeiros passos, essas primeiras cirurgias, esses primeiros pequenos procedimentos, você vai contaminar, ou vai fazer um ponto que não ficou tão legal, ficou muito apertado, ou ficou frouxo, ou ficou a distância entre os pontos não ficou legal, ou a profundidade não foi bacana. Então tudo isso você tem a oportunidade de observar durante o seu treinamento no inanimado e melhorar. Deixa eu ver mais, deixa eu conhecer mais. O Gabriel tá no terceiro ano. Ele já teve técnica? Não sei se ele respondeu mais para baixo aqui. Vamos lá. A Laila teve... Não, tá no quinto período e ainda não teve. Que bom que nós já tivemos a oportunidade do curso, né, Laila? Porque aí você já fez um treinamento bacana, continua fazendo esse treinamento. E quando tiver a técnica cirúrgica na faculdade, com certeza vai se sentir muito mais preparada para isso. Vamos lá, Nalu, tá no segundo e ainda não teve. Nalu, eu acho que realmente no segundo período não deve ter faculdade que tem técnica cirúrgica no segundo período, não. É muito precoce. E assim, a gente precisa de ter algumas disciplinas na grade curricular que antecedem até para que tenha uma sequência na grade. Agora, é fundamental, por exemplo, você está no segundo período, é fundamental que você conclua algumas disciplinas para você começar o seu treinamento em sutura. Tem alguma coisa que você ainda não aprendeu, alguma coisa que você ainda não viu, de anatomia, de fisiologia, enfim, de tudo que envolve aí a faculdade, que vai te atrapalhar de aprender a suturar? Não tem. É porque na faculdade precisa de ter uma grade curricular, essa grade curricular precisa de ter uma sequência e tem algumas coisas que são primordiais, tem algumas coisas que você realmente precisa de ver mais precocemente, porque senão te trava de entender outras matérias. Agora, em relação à sutura, eu vou falar pra vocês que é uma dica assim, que foi o que eu fiz quando eu era acadêmica. Quando eu era acadêmica, eu fui entrando pra faculdade e eu já tinha, eu comecei a morar primeiro em pensionato, eu morava num pensionato. No pensionato onde eu morava, tinha vários acadêmicos de medicina. Tinha acadêmico que estava num período acima do meu, então tinha acadêmico do segundo período. Tinha acadêmico que estava no quarto período, tinha acadêmico que estava no 10º período. Então, assim, a gente tinha uma diversidade grande de pessoas ali que já tinham tido vários tipos de contato com várias disciplinas. E eu lembro perfeitamente de já no primeiro período, eu já pegar a dica de material, o que eu precisava de comprar,
como que eu fazia, qual que era o material que eu fazia o treinamento, se era espuma, se era almofada, se era material de silicone, se era material biológico, de pele, de porco, língua de boi, enfim, eu já fui ali antes de ter a disciplina na faculdade. No meu caso foi no terceiro período que eu tive a disciplina de técnica cirúrgica, o primeiro contato, e depois isso facilitou muito para quando... E não era só eu, tinha mais gente que estava no mesmo período que eu, que também foi começando assim, foi começando antes de ver ali a disciplina na faculdade em si, foi começando a fazer algum treinamentozinho em casa, coisa simples. Vamos treinar um ponto simples, vamos treinar como que eu faço, como que eu pego numa pinça, como que eu pego no porta-agulha. Eu lembro até hoje, gente, a dificuldade que eu tive. Olha como que é isso, né? Como que as coisas depois que ficam automáticas, como que as coisas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, passam a parecer super fáceis e aí você não entende como que a pessoa não sabe aquilo. Eu lembro da dificuldade que eu tive para abrir um porta-agulha. Gente, quem mais aí já teve a oportunidade de pegar um porta-agulha e não entendeu como que a gente faz para poder abrir o porta-agulha? Levanta a mão. Enquanto isso, eu vou vendo mais coisas de vocês aqui, ó. Matheus está no quarto, vai ter a técnica cirúrgica no quinto período. Beleza, já está fazendo o curso, então já está se preparando aí para chegar no quinto período arrasando, né? O Guilherme está no 7º semestre e já teve também a disciplina de técnica cirúrgica no 6º, né? Então também provavelmente já tem aí material de treinamento, já tem uma base teórica e prática legal para intensificar aí. A Cris, vamos lá, peraí. A Cris, deixa eu tentar ver. Saiu da tela aqui um pouquinho. A Cris está no 4º ano. Tivemos técnicas operatórias no 3º ano. Muito bem, o 3º ano pode ser ou 5º ou 6º período, né? Vocês estão vendo aí que está variando. Principalmente entre 3º e 6º, né? Entre 3º e 6º período, esse primeiro contato. Beleza. A Natane, Natanael Rodrigues. Natanael Rodrigues ainda não teve técnica cirúrgica. Carol Amaral tá no 3º, também ainda não teve. E a Larissa, 4º ano e já teve. Ok. Muito bem. Então, gente, o que eu tava falando a respeito de manusear um instrumental. A gente realmente tem essa dificuldade, porque são vários detalhes. É difícil abrir um porta-agulha? Não é. Mas tem uma técnica para fazer isso. É difícil segurar uma pinça? Não é difícil. Só que assim, quando eu dava aula na faculdade de medicina, eu fiquei 3 anos dando aula para o curso de medicina da UFVJM, que é a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Eu dava aula no campus de Diamantina, a gente tem também o campus de Teófilo Otoni, eu tenho, né, alunos, inclusive, do campus de Teófilo Otoni, do Suturi. Eu fiquei 3 anos, então, dando aula para os alunos aqui em Diamantina e comecei a reparar, gente, que a gente tem um padrão de repetição de erros, entendeu? De uma maneira geral, esses erros, eles se repetem. Vocês, tendo ou não habilidade, vamos colocar assim, entre aspas, ou tendo ou não um interesse grande ou pequeno pela cirurgia, eu quero fazer uma disciplina, uma especialidade que tem a ver com cirurgia, eu quero fazer uma coisa que não tem nada a ver com cirurgia. Independente disso, eu reparava, eu identificava em vocês padrões de repetição que eram basicamente os mesmos. Era a dificuldade de manusear uma pinça, era a dificuldade de manusear um porta-agulha, era a dificuldade de montar o fio no porta-agulha, de passar a agulha na pele sem entortar aquela agulha, sem traumatizar. Consequentemente, isso traumatiza mais a pele, né? Quando você passa a agulha na pele e ela vai entortando, com certeza é porque o jeito que você está passando a agulha ali não é o jeito menos traumático para a pele. Aquele jeito que você está passando a agulha, ele é mais traumático para a pele. Então, são pequenos detalhes, pequenas coisinhas que a gente vai identificando, que se vocês começam a fazer esse treinamento lá atrás, lá no início, quando está começando o curso, vocês vão se familiarizando com tudo isso. Vocês vão se familiarizando com os tipos de instrumentais, como que manuseia cada instrumental, como que são os fios, como que são as agulhas,
como que é trabalhar com fio já agulhado, como que é trabalhar com fio não agulhado e montar esse fio na agulha, como que é passar essa agulha ali no material que eu tiver de treinamento, como que eu vou fazer uma técnica para uma anestesia local, como que eu vou trabalhar com seringas e agulhas de tamanhos diferentes, como que eu faço para aspirar, qual que é uma agulha que eu pego para aspirar o anestésico, qual que eu pego para infiltrar o anestésico. Então são vários detalhes que, se você já vai pegando isso aos poucos e fazendo um treinamento contínuo e progressivo, com certeza quando você chegar ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, ou no oitavo, que seja o período que está a sua disciplina de técnica cirúrgica, você vai se sentir mais seguro e vai conseguir aproveitar muito mais aquela disciplina. E aí, quando for a vez de você chegar para o ambulatório, ou para o ambulatório, para o internato, não sei como que vai ser a estrutura aí de cada um, quando for chegar esse momento que vocês tiverem a oportunidade de ter o contato com o paciente, primeiro, vocês não vão ficar com aquele medo, né? Porque normalmente a gente chega com muito medo. Por quê? Porque você não fez um treinamento tão intensivo quanto deveria. Segundo, você vai poder oferecer um tratamento melhor para o paciente. E é isso que ele espera de você e é isso que você também quer oferecer para ele, né? Vou ler mais alguns comentários aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá, gente? Eu estou à disposição. Pode mandar aqui que eu vou respondendo. Deixa eu ver aqui, ó. A Roberta falou: boa tarde, estou na mesma que o Matheus. E o seu curso nos passa uma tranquilidade enorme para quando começarmos as aulas de técnicas cirúrgicas. Ai, que coisa boa! Obrigada, Roberta. Um prazer ter você no nosso curso, Sutura com Patrícia Veloso. Eu fico feliz com esse feedback, porque eu tive a experiência, tive 3 experiências diferentes com a docência em técnica cirúrgica. A primeira delas eu já falei para vocês, que foi quando eu dei aula na faculdade de medicina, e aí eu ensinei essa disciplina. A segunda delas foi quando eu, a pedido de muitos alunos, que eu tinha saído da faculdade por motivos pessoais, eu encontrava com os alunos na rua. Diamantina é uma cidade pequena, uma cidade onde a gente encontra as pessoas com muita frequência. Eu encontrava com os alunos e as alunas me falavam: Patrícia, monta um curso, a gente queria tanto ter as aulas com você, depois que você saiu da faculdade a gente perdeu essa oportunidade, por que você não monta um curso? Aí eu montei o curso presencial. A Laila, por exemplo, foi aluna da primeira edição do curso presencial. Depois eu fiz uma segunda edição do curso presencial. E aí eu comecei a receber uma demanda muito interessante de pessoas que estavam longe. Por exemplo, tinha já demanda de pessoas de Teófilo Otoni, da UFVJM Campus Teófilo Otoni. Tinha demanda de pessoas em BH, em São Paulo, que falavam assim: Patrícia, eu queria tanto poder fazer o seu curso, mas está muito difícil, não está casando as datas. Fica difícil para mim deslocar até Diamantina para fazer o curso, fica difícil conciliar as datas, fica também pesado financeiramente a viagem e tal. E aí começaram a me sugerir a questão do curso online. Só que assim, eu fiquei bem apreensiva. Eu vou falar pra vocês que eu fiquei bem apreensiva no início. Eu falei assim: gente, será que vai funcionar isso do curso online? Porque a gente ensinar sutura é uma coisa que, primeiro, não é fácil, tá, gente? Não é fácil ensinar sutura. Não é fácil porque, além de você ensinar teoria, que já não é fácil, eu vejo assim, dar aulas de matérias, de conteúdos teóricos, já não é fácil. É difícil a pessoa ter uma didática legal, é difícil ela conseguir deixar claro aquilo ali que ela está querendo passar, é difícil ela conseguir prender a atenção ali das pessoas. Então, já não é fácil a gente ministrar aulas de conteúdos teóricos. Quando a gente fala de conteúdos que, além da teoria, abordam também a parte prática, aí a gente já fica mais ansioso. A gente já fica assim: poxa, será que vai dar certo? Será que essas pessoas vão realmente conseguir aprender aquilo que eu estou me propondo a ensinar, estando longe, estando distante? Então, isso foi uma coisa que eu fui assim, eu fui com o coração, vou confessar para vocês, eu fui com o meu coração um pouco apertado para a primeira turma. Eu fiquei bem receosa e fiquei aguardando o feedback para ver se isso realmente funcionaria, porque, claro, a gente vai ter, né, encontro presencial e tudo, mas por enquanto, por exemplo, a gente não está podendo ter encontro presencial, né? Nem sabemos quando vamos poder ter um encontro presencial. Então eu falei assim: será que com o online eles estão conseguindo aprender, eles estão conseguindo praticar, eles estão conseguindo realizar aquilo que eu estou propondo através do curso?
E aí eu comecei a receber uns feedbacks muito legais. O Matheus já me mandou um feedback muito legal também. O Kevin, que eu tô vendo aí, que entrou pra nos acompanhar aí na live. A Roberta, né? A Mari também tá aí nos acompanhando. Ela já me deu um feedback legal também. Então eu fico feliz com isso, porque é um desafio, é uma coisa diferente pra mim também. Mas a gente vê que sim, é possível. E eu acho assim, eu fico muito feliz de ter num momento como esse, né, que a gente tá em quarentena, tá em isolamento social. Muitos de vocês vão ficar aí pelo menos 45 dias em casa, sem poder. E é diferente de férias, né, gente? Porque férias a gente pode sair e fazer o que quiser. Férias você pode sair, você pode viajar, você pode ir pra praia, você pode ir pra uma cachoeira, você pode encontrar seus amigos, ir pra uma boate, pra um restaurante. Enfim, fazer mil coisas. Nesse período agora, a gente, além de não ter certeza de quando isso tudo vai acabar realmente, a gente fica naquela de ficar em casa com um tempo ocioso e sem saber até o que faz. Então, acho que é um momento muito legal para que vocês possam praticar a sutura. Sutura, gente, eu lembro do Matheus. O Matheus mandou uma mensagem para mim uma vez, falando que era uma terapia, que ele começava a fazer suturas e que nem via o tempo passar. Gente, é exatamente assim. Eu também sinto exatamente a mesma coisa. Quando eu começo ali a dar os pontos, parece que 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2, você não sente, que você fica tão concentrada em querer fazer a próxima etapa, querer fazer, né, o próximo ponto, querer ver se você melhorou do primeiro para o outro, se você está segurando bem ali um instrumental, se você está manuseando legal ali. Então, eu acho assim, é um momento fantástico para que vocês possam fazer essas práticas. E vocês precisam de muito pouco para isso, né? Eu vejo assim que a maioria das pessoas fica esperando um momento, né? O momento ideal, o momento adequado, ter os melhores materiais, ter os melhores simuladores. Gente, a gente precisa de muito pouco para treinar sutura. Lógico, existem kits de vários modelos, nós vamos falar disso em outros dias. Mas a gente consegue fazer uma prática em sutura muito legal, gastando, investindo muito pouco. Então, acho que é um momento bacana, para quem não pensou em começar a praticar, é um momento bacana para começar. Porque vocês vão aproveitar um tempo de vocês. Lógico, a gente está tendo uma série aí de lives, né? A gente está tendo uma chuva de lives aí, inclusive da área médica, tem muita coisa boa para aprender, né? Mas tem muita coisa que a gente também fica assim cansado mentalmente. Você começa a ver aula demais, ou você começa a estudar muito artigo, muito livro, né? Chega uma hora que a sua mente dá uma travada, dá uma cansada. Não sei se vocês também sentem isso. Eu, por exemplo, sinto isso muito com conteúdo teórico. A Janiris está falando aqui, ó. A Janiris também já fez o curso comigo do Suture. E ela tá falando aqui, ó. Praticar sutura me acalma. Gente, é verdade. Praticar sutura acalma, gente, não sei. Parece que o tempo tá passando lá fora e a gente não tá sentindo. Então, pra quem tem um perfil de ser um pouco mais ansioso, eu não sei como é que vocês são, assim, né? Com certeza aqui a gente tem um grupo bem heterogêneo. Tem pessoas que tranquilo, vai passar esse período aí, não vai sentir ansiedade, não vai sentir problemas maiores. Tem pessoas que já vão ficar, poxa, Patrícia, eu realmente tô, cada dia que passa, eu tô ficando mais ansioso, não sei que dia que acaba isso, não sei quando que a gente volta para as atividades, não sei se isso vai atrasar minha formatura, não sei se vai atrasar, né, minha vida lá pra frente, férias, etc. E isso tá só me deixando mais ansioso. Então, uma dica que eu tenho pra vocês de coração bem aberto, gente. Se vocês ainda não começaram a praticar sutura, comecem a praticar. É muito, muito relaxante, é terapêutico realmente. E assim, isso vai te beneficiar. Se você tá no primeiro período, isso vai te beneficiar. Se você tá no segundo período, vai também. Se você tá no 10º período, no 11º, no 12º e treinou pouco, poxa, nunca é tarde demais pra gente começar. Nunca é tarde demais pra gente se aperfeiçoar. Se você já formou, já é médico e também quando era acadêmico, às vezes você não viu que aquilo ali era tão importante, ou você não gostava, ou eventualmente você não se identificou com a didática do professor, acontece eventualmente isso. Então, é hora também da gente melhorar. E se você já é médico especialista ou está cursando uma residência que envolva também técnicas operatórias, por que não
Por que não a gente aproveitar esse momento, então, para que a gente possa também aprender um pouco mais aí e aperfeiçoar um pouco mais, né? Eu queria saber de vocês, que estão me acompanhando aqui, quem que já tem material para praticar sutura? Quem já tem um kit, assim, ainda que básico, para praticar? Deixa eu ver. Ainda tá entrando mais gente. Acabou de chegar a Carol. Seja bem-vinda, Carol. Me fala aí, então, gente. A pergunta agora é: quem de vocês já tem kit para sutura? Tá. Como que é seu nome? Tá escrito Moreira Ages. Você não tem ainda. Ok. O Guilherme já tem. A Nalu também já tem. Deixa eu ver mais. A Cris também já tem. A Nayane já tem. Olha, gente, muita gente já tem. A Laila já tem. Larissa também já tem kit. Carol também já tem. Que legal. Uai, então, partiu pra cima a Jéssica. Ah, ok, Jéssica. Jéssica Moreira. O Kevin já tem. A Janine já tem. Tá aí praticando na quarentena. Muito bom. Muito bom. Aqui, ó, eu quero ver quem é que dos meus alunos vai completar o desafio dos 1000 pontos nessa quarentena, hein? Vou relançar o desafio aqui. Porque tem uma coisa que eu falo para os alunos no curso, gente, que é o seguinte. Deixa eu só terminar de ver aqui quem mais vai responder. Ó, a Roberta tenho, o Matheus também. Então é o seguinte, gente. Existe, qual que é a quantidade de pontos que eu tenho que dar numa... Olha que pergunta bacana. Qual que é a quantidade de pontos que eu tenho que dar no material inanimado para me sentir seguro para fazer uma sutura em um paciente e que essa sutura possa ser uma sutura bem feita? Existe um número para isso? Imagino que vocês já saibam a resposta é não, né? 1 ponto é pouco, 5 pontos é pouco, 10 pontos é pouco. Então, assim, gente, quando eu fiz a estruturação do curso, eu falei assim, deixa eu pensar um número que eu acho que não é que é um número mágico, não é que é um número que eu acho que assim, fez essa quantidade de pontos, a pessoa está preparada para fazer uma boa sutura em um paciente. Não é isso. Mas é que eu falei assim, se a pessoa fizer essa quantidade de pontos, com certeza ela já vai ter uma segurança para conseguir realizar uma sutura pelo menos com uma qualidade boa. Eu não sei se ótima, talvez de uma pessoa para outra isso vai variar um pouquinho. Tem pessoas que vão demorar um pouco mais, vai ter que ter um treinamento um pouquinho maior. E, gente, se permitam ter um pouco menos ou um pouco mais de habilidade do que os seus colegas. Porque se vocês já desistirem por ver que o seu colega atingiu um objetivo muito mais rápido do que você, e você fala assim, tá vendo, isso não era pra mim? Daí você vai desistir de uma coisa que se você tivesse praticado um pouquinho mais, você ia chegar lá. Vou dar um exemplo para vocês com o piano. Eu adoro tocar piano, toco piano desde os 7 anos de idade. Mas eu não tenho habilidade, eu não tenho dom para música. Eu não tenho habilidade para tocar piano. Eu gasto meses para aprender uma música no piano. Daí eu tenho amigas que são assim, geniais. Pega o piano, na hora, começa a tocar ali, aprender uma música. Entendeu? De uma semana para outra, chega lá tocando uma música super difícil. E aí, eu vou desistir por causa disso? Não, cada um tem seu ritmo. Para que eu consiga chegar no objetivo, eu vou ter que me dedicar mais do que aquela pessoa ali. Mas não significa que eu não vou conseguir fazer uma coisa legal, que eu não vou conseguir atingir um nível legal, né? Eu vou ter que me dedicar um pouco mais. Então, assim, qual que é o tanto de pontos que vocês vão precisar de fazer no inanimado para que faça uma sutura bem feita no inanimado? Eu não sei. Ninguém vai ter essa resposta para você. Mas vocês vão reparando com a prática que vocês vão se sentindo cada vez mais seguros, que aquela dúvidazinha que você tinha lá no início você já não tem mais. Vocês vão olhar o primeiro ponto de vocês, vão comparar com o último e falar assim, nossa, mudei demais, melhorou muito, né? Vocês vão ter essa oportunidade de reparar isso. E aí eu lancei no meu curso, o primeiro curso que a gente fez presencial, eu lancei um desafio dos 1000 pontos em 48 horas. Foi assim, uma covardia, né, gente? Porque além de fazer o curso naquelas 48 horas, eles ainda tinham que fazer esses 1000 pontos. Então eles estavam lá com a aula teórica, a aula prática e ainda os pontos para fazer.
A gente não teve, no primeiro curso, a gente não teve aluno que concluiu o desafio no período de 48 horas. Só que aí, o que eu mostrei para eles? Falei, cada um pega seu material de treinamento aí. Olha para vocês verem. O mínimo que vocês tinham feito eram mais de 300 pontos. Entendeu? Isso é muito ponto. Isso é ponto que a maioria dos acadêmicos de medicina vai passar a faculdade inteira sem fazer. Então, gente, eu fiquei muito orgulhosa da primeira turma e falei pra eles, olha, leva pra casa, vamos continuar o desafio. Quem concluir o desafio primeiro vai ganhar o livro de cirurgia ambulatorial. E aí a gente teve, eu acho que foi em 10 dias que a gente teve, a Carol foi a primeira a concluir o desafio e eu acho que foi em 10 dias. Daí, o que acontece? Nós, seres humanos, a gente tem um espírito muito competitivo. Então, se você vê um colega seu atingindo um objetivo e você não atinge, a gente tende, isso é característica do ser humano, gente, não é nenhum problema, é uma característica do ser humano. A gente tende a desistir daquele desafio, porque parece assim que você foi derrotado. E na verdade, gente, o desafio é para cada um de nós, entendeu? Não é um desafio, quem conseguiu atingir, beleza, então agora eu vou parar. Então eu tenho repetido isso para os meus alunos, eu falo, gente, vamos continuar no desafio dos 1000 pontos, vamos continuar nesse esquema aí do treinamento. Por quê? Porque é você melhorando o seu treinamento, é você melhorando aquilo que você vai oferecer para o seu paciente, tá? Então, continuem. Quem já fez o curso comigo, não para. E quando concluir o desafio dos 1000 pontos, me manda foto, me manda no WhatsApp, me marca, tira foto e me marca. Enfim, eu quero participar dessa vitória com vocês. É uma vitória muito grande. Com certeza vocês vão estar à frente de muitas pessoas, mas de muitas pessoas mesmo, inclusive de muitos médicos que não tiveram essa oportunidade, que não despertaram para essa importância, às vezes durante a faculdade, ou às vezes até durante uma residência, ou às vezes até durante um trabalho ali que a pessoa realiza numa cidade menor, numa cidade do interior, que às vezes não vai ter um cirurgião para fazer uma pequena sutura e tal. Então, não parem, o desafio dos 1000 pontos, ele não é para quem atingiu primeiro, ele é para você. Ele é para você individualmente, para você melhorar, para você subir de nível, para você subir seu patamar, porque a gente não quer ser razoável, a gente não quer ser mais ou menos, a gente quer ser ótimo. Claro, sem sofrimento, não estou querendo que ninguém se atropele, não quero que ninguém deixe de fazer outras atividades que sejam importantes. Inclusive, a gente tem que se organizar realmente com isso. Mas, na medida do possível, faça um pouco mais, cada dia faça um pouco mais. Quando você tiver afim, faz um pouco. Quando você estiver cansado, pega lá seu material de sutura e treina um pouquinho. Vocês vão se sentir melhores, com certeza. Compartilha comigo se vocês acharam que realmente valeu a pena. E eu tenho certeza que a gente vai ter boas histórias para contar aqui. Eu quero ajudar vocês a passarem por esse período aí do isolamento social de uma maneira mais branda, utilizando o nosso tempo para a gente ampliar conhecimento, ampliar habilidade. E eu vou fazer a minha parte aqui, mas vocês também têm que fazer a parte de vocês desse lado aí, tá? Eu combinei que as nossas lives vão ter 40 minutos. Eu acho que passando disso a gente tem pouco aproveitamento, pouca atenção. Então, a gente já tá para encerrar. Eu vou ver aqui se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem me mandar, que a gente finaliza com as perguntas. Queria já de antemão agradecer a presença de vocês. Eu achei uma delícia esse primeiro encontro, um encontro leve, um encontro pra gente começar com, um conteúdo assim mais tranquilo, não muito denso em questão de teoria, que a gente vai ter conteúdo denso de teoria aí pra frente, mas um encontro leve para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa iniciar essa maratona aí, que eu tenho certeza que vai ser muito legal para mim e espero que seja muito legal e proveitosa para vocês também, tá? Deixa eu ver aqui então. O Guilherme colocou aqui, ó, sorteio um livro pra gente. Guilherme, se eu te contar que eu tô achando que essa primeira edição do livro tá esgotada, você acredita? Eu tô achando que a gente esgotou essa primeira edição. Eu vou dar uma olhada na livraria que a gente deixou os exemplares para vender e vou checar se ainda tem algum lá. Comigo já não tem mais nenhum. Até aqui no consultório eu tinha alguns, mas já não tem mais. E eu vou fazer o seguinte, eu vou checar isso e se tiver, eu me comprometo aqui com vocês a organizar alguma forma da gente estruturar esse sorteio aí, tá bom? Um abração para vocês,
Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus familiares, ajudem o máximo possível também em casa, que às vezes a maioria da gente quer fazer tudo, né? E a gente acaba às vezes não ajudando em casa. Vamos ajudar, agora é a hora de ajudar nas tarefas de casa também, hein? Vamos lá, Matheus. No espaço B não tem, procurei no carnaval. Ai, gente, que pena, era lá que eu tinha deixado. Bom, eu vou ver se tem, se eu consigo algum exemplar aí e falo pra vocês, tá bom? A gente vai dando esse feedback aí, a gente vai conversando e nos vemos amanhã nesse mesmo horário, 17 horas. Convidem os amigos de vocês, convidem as pessoas que vocês acreditam que possam também gostar de passar esses dias aqui conosco, falando um pouquinho desse mundo que pra mim é fantástico, espero que pra vocês também seja. Eu vejo a faculdade de medicina, às vezes as pessoas se traumatizam um pouco com técnica cirúrgica, mas talvez é a velocidade com que é passado, às vezes é a forma, é isso que vocês também não se permitem errar, e no início a gente tem que se permitir errar. E, claro, em paciente não, se você não está seguro para fazer, fala para o seu professor, olha, eu não estou seguro para fazer isso aqui, eu prefiro não fazer nesse momento, observar um pouco mais, para que depois eu faça, né? No paciente a gente não vai fazer se a gente não tiver com essa segurança aí. Tem alguma insegurança que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, mas não é aquela insegurança de não tô sabendo nada, não tô dominando nada, e eu acho que você não deve fazer mesmo não, tá bom? Mari, obrigada, querida. Um beijo pra você também, que é uma super princesa, uma super querida do curso. Felipe, um abraço a todos vocês. Até amanhã, fiquem com Deus. Vou deixar a live salva aqui, 24 horas. Quem não tiver visto, vai ter oportunidade de ver. Quem quiser rever também. E se você tem algum amigo, alguma amiga, um médico que você conhece, um acadêmico que você conhece, que você acha que possa gostar, chame a pessoa para participar aqui também, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.